Quinto Seminário de Enriquecimento Espiritual. Comunhão e Profecia. Primeiro dia. Comunhão e Santidade. Pela graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos começar mais uma jornada. Já se passaram vários anos desde a concepção desse movimento em agosto de 2003. A grande maioria dos que nele se envolveram desenvolveu e consolidou o hábito de buscar a Deus na primeira hora de cada manhã. Mas é necessário realimentar essa comunhão com Deus em nossa caminhada cristã. É com essa finalidade que vamos para essa nova etapa. Em cada novo seminário, é dada uma ênfase que nos motive a continuar na caminhada diária com Deus, assim como fez Enoque. Nessa jornada, vamos estudar sobre a identidade profética e escatológica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mais do que uma igreja evangélica, somos um movimento profético, suscitado por Deus com a missão de preparar um povo para o encontro com Cristo. Estamos seguros de que os temas aqui apresentados vão aprofundar ainda mais o seu compromisso como mordomo de Deus, que vive em sociedade com Ele. Nessa parceria, cada servo deve ser desafiado diariamente a ter robusta vida espiritual, por meio da comunhão, bem como ser ativo na missão, usando cada dom espiritual recebido e desfrutando do bom relacionamento uns com os outros por meio dos pequenos grupos. Na jornada de hoje e nas próximas 3, vamos recordar parte do que aprendemos e praticamos nos seminários 1 a 4. Ainda se recorda dos princípios do seminário 1? Vamos então recordar? Veremos ainda que um dos primeiros efeitos do pecado foi o medo de Deus e como ele continua a quebrar o hábito da comunhão e qual é a receita para vencer esse medo de Deus. Princípios do primeiro seminário. Primeiro, Deus tem uma programação diária para a minha vida em Sua Palavra. Recordando, a que hora do dia se deve conhecer essa programação? Na primeira hora de cada manhã. Por que não pode ser na segunda? Porque nossa velha natureza nos trai. Segundo, irei à presença de Cristo do jeito que me levantar. Terceiro, dizimar e ofertar faz parte de nossa adoração a Deus, e devemos adorá-lo porque Ele é digno. Quarto, Deus perdoa a minha ignorância, mas não aceita a minha incredulidade. Quinto, em cada dia decidirei honrar e glorificar a Deus. Mantenha sempre esses princípios em sua mente, pois a partir de agora vamos relembrar que a busca por Deus sempre deve estar acima de qualquer medo. O medo de Deus foi um dos primeiros efeitos do pecado. O princípio da primazia de Deus vem do começo da existência humana. A divindade criou Adão, como menciona o relato de Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Não é difícil imaginar que quando Adão abriu os olhos, ele primeiro viu a Deus. Todo o ser se voltava naturalmente para o Criador. Para Adão seria impensável começar aquele primeiro dia de vida sem estar adorando aquele que o trouxera à existência. Daquele momento em diante, naturalmente, Deus seria o primeiro. Tudo deveria começar e terminar nele. A estrutura física e emocional do ser humano foi formada com essa necessidade de Deus. Mesmo depois do pecado, a primeira e a maior necessidade do ser humano continuou sendo Deus. O Deus imutável sabia dessa realidade inerente e essencial, e mesmo depois da queda, o maior desastre já ocorrido na Terra, lá estava o Criador procurando seus filhos. Foi o pecado que levou os seres humanos a colocar Deus em segundo lugar. O medo e a vergonha ocuparam o primeiro lugar. O hábito da comunhão com Deus foi quebrado, e ele já não era mais o primeiro. Mas ele saiu para restaurar o relacionamento prioritário quebrado. Pense no sentimento que envolvia o chamado e a pergunta do Pai:
E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Adão e Eva ouviram a voz do Senhor naquele dia fatídico, porém ficaram cegos, paralisados, imobilizados pelo medo, e por isso tomaram a decisão de se esconderem do Senhor. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Com o coração quebrantado, pelo medo e vergonha, fugiram de Deus. Quando Deus disse: Por que vocês não me ouviram quando os chamei? Adão tomou a iniciativa e a resposta dele é de cortar o coração. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Gênesis capítulo 3, versículo 10. O medo continua hoje a quebrar o hábito da comunhão com Deus. O medo, com suas complexidades, ainda continua afastando pessoas da comunhão habitual com Deus. O medo paralisa, imobiliza, desestimula e destrói a espiritualidade. Por todos os lados ouvimos pessoas se desculparem. Não posso ficar 1 hora ou meia hora com Deus, senão vou chegar atrasado ao trabalho. Não vou conseguir me arrumar, me alimentar e chegar a tempo com as crianças na escola. Ultimamente tenho muitos compromissos e necessito trabalhar mais. A vida na cidade grande é difícil. A gente chega tarde, sai cedo e está ficando cada vez mais complicado. Meu irmão querido, abra os olhos. Para onde você irá com esse estilo de vida? Você não pode se esconder de Deus, assim como aconteceu com Adão e Eva no Éden, após o pecado. Você poderia apresentar somente uma razão mostrando que esse medo se justifica? Mostre-me se faz sentido depois de ter feito os seminários 1 ao 4. Levantar-se e sair de casa como saem os incrédulos? Será que colocar as atividades seculares em primeiro lugar é uma atitude sábia? A palavra profética diz que pessoas saem para o trabalho como boi ou cavalo, sem um pensamento de Deus ou do céu. Patriarcas e Profetas, página 143. Agora paremos e pensemos. Estamos com medo de quem? Medo de Deus, nosso Pai, Criador e Mantenedor? Você acha que por dedicar 1 hora ou mais para se alimentar espiritualmente, vai lhe faltar o pão? De quem provém todas as coisas? A palavra de Deus diz: tudo vem de ti, e das tuas mãos to damos. 1 Coríntios capítulo 29, versículo 14. O salmista lembra: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, versículo 25. Você deve descansar em Deus e depois Ele lhe dará forças e inteligência para conseguir suprir suas necessidades. Saiba que enquanto você está em comunhão com Deus, Ele está cuidando de você e seus interesses. Todas as portas são abertas e fechadas por Ele, então descanse em seu amor. Creio que estou escrevendo neste momento para alguém que já fez todas as versões dos seminários 1 a 4, ou talvez para uma pessoa que só fez o primeiro. Por tudo que já estudamos nesses seminários, não precisamos dizer que colocar Deus em segundo lugar na primeira hora de cada manhã é um grave erro. Quando Ele não é o primeiro, outro ser buscará ocupar o espaço. Quando priorizamos o outro, ficamos com medo de Deus. Não foi isso que ocorreu com nossos primeiros pais? Irmãos, a grande verdade é que quando amamos alguém, gostamos de estar próximos a essa pessoa, objeto desse amor. Fugir de quem amamos não é uma atitude normal. O que está por trás desta inversão de prioridade? Pense, analise e veja o que está levando você a tomar a decisão desastrosa de colocar Deus em segundo lugar.
A receita para vencer o medo de Deus. A palavra diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Quando o amor de Deus é a base do relacionamento, estar com Ele no começo de cada dia é um deleite. É o momento mais aguardado, porque é nele que encontramos a direção e o sentido da vida para aquele dia. Com o senso da presença de Jesus ao seu lado, vocês terão alegria, esperança, ânimo e regozijo em todos os seus esforços. Sabedoria do céu guiará a mente de vocês e fortalecerá o espírito. Mesmo nos momentos mais difíceis, teremos discernimento para lidar com as circunstâncias indesejadas. Lembro-me de um colega teologando que passava por momentos de extrema necessidade. A esposa dele foi ao diretor da instituição e expôs a situação. Ao concluir a conversa, ela disse: aqui neste lugar só temos Deus por nós. Nesse momento, o experiente pastor disse: minha filha, e o que você quer mais? Era tudo o que ela necessitava. E de fato, Deus supriu as necessidades daquela família. Satanás é especialista em inventar desculpas e criar situações que nos levam a olhar para nós mesmos nos momentos de dor e incerteza do dia a dia. Quando nos concentramos em nós, o desespero, o medo toma conta de nosso dia. Lembro-me de um episódio da Bíblia, comentado assim por Ellen G. White. No momento exato em que o desespero ocupava o lugar da esperança, quando sentiam ter sido totalmente abandonados, o olhar do Redentor do mundo os vigiava com uma compaixão tão terna quanto de uma mãe que vela sobre o filho doente, e esse amor é infinito. Os discípulos a princípio se assustaram, mas acima do rugir da furiosa tempestade se ouvem as palavras que eles mais ansiavam ouvir: tende bom ânimo. Sou eu, não temais. A confiança deles é restaurada. Jesus! É Jesus! Dizia um para o outro. Não tenham medo, é Jesus, o Mestre! Cristo Triunfante, página 242. Meu irmão e minha irmã, se por acaso o inimigo criar em algum dia dessa jornada alguma situação de desânimo, preocupação, abatimento e medo de que lhe falte alguma coisa por estar com Deus, não acredite. Lembre-se, Cristo declarou que nenhum pardal cai no chão sem que o Pai saiba disso, e que os filhos dos homens são de mais valor à sua vista do que muitos pardais, e que até os cabelos todos da cabeça estão contados. Estudamos no primeiro seminário. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Reflita: quando a mente humana é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito, o efeito de tal comunhão sobre o corpo, o espírito e a alma está além de toda estimativa. Refletindo a Cristo, página 97.